pedindo a tua graça e a tua infinita misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos refletir na palavra de Deus essa noite, e eu quero trazer um texto que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de João, do 24 ao 27, e é uma reflexão sobre um tema muito importante, e o título da nossa mensagem é: Como vencer a morte? Seria possível vencer a morte? Nós vamos discorrer um pouco nessa reflexão e veremos que é possível sim vencer a morte. É possível vencer a morte. A palavra de Deus nos diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, está falando do Pai de Jesus, Deus tem vida em si mesmo, concedeu também ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Amém. Hoje nós convivemos com um inimigo temido por muitos, a morte. As pessoas temem a morte. A pandemia do Covid-19 trouxe pânico e consigo o medo de contrair o vírus e, como consequência, a morte. Noticiários mostram centenas, até milhares de covas em cemitérios sendo abertas, covas coletivas sendo abertas para sepultamentos em massa. Na verdade, essas são imagens, coisas feitas com o intuito de trazer pânico, para trazer pavor a uma população. Governantes irresponsáveis, cuidado, Deus vai lhes pegar, porque vocês estão trazendo pânico que não deveria trazer para o meio de uma população sofrida. A Bíblia nos orienta que nós devemos temer ao Senhor, e a palavra de Deus também diz lá no livro de Números que 10 líderes do povo de Israel que trouxeram um relatório falso, trazendo pânico à população, eles foram julgados por Deus e eles morreram no deserto, não puderam entrar na terra prometida por causa do pecado de trazer pânico, pavor na vida das pessoas. Então hajam com temor. Deus lhes permitiu dar autoridade de vocês governarem sobre municípios, sobre estados, mas não usem dessa autoridade para trazer medo, pânico que não deve ser levado à população. Vamos voltar à nossa mensagem aqui. Então, são governantes inescrupulosos, alarmam a população. A morte, de certo ponto de vista, ela é a coisa mais natural de todas as coisas. A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tem um velho ditado que para morrer basta estar vivo. É um ditado popular verdadeiro. Então, por um certo ponto de vista, a morte é a coisa mais natural que existe. Mas por um outro ponto de vista, é a coisa mais antinatural que existe. E não é uma contradição o que eu estou falando. A Bíblia nos diz em Romanos 6,23: a consequência do pecado é a morte. Então, por que não é contraditório? Ao passo que é natural e ao mesmo tempo
mas através da desobediência, da entrada do pecado no mundo. A Bíblia diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então é antinatural, porque o propósito de Deus não era que o homem padecesse da morte. E ambos os pontos de vista são encontrados na Bíblia, e nenhum deles deve ser desconsiderado ou rejeitado. O pastor Ed René Kivitz, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, classifica a morte em 5 tipos. O primeiro é a morte física. Lá em Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte ao pó. Nós fomos criados da terra, e depois de sepultados, vamos deteriorar, o corpo deteriora e se transforma em terra novamente. Então o pó volte ao pó. Todos passam por ela. É a consequência do pecado, como eu citei agora há pouco. Desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, o homem ele foi criado para ser eterno. Nós fomos criados para sermos eternos. Como eu citei Romanos 5:12, a morte entrou no mundo através do pecado de Adão, e ela passou a todos os homens. E por que isso? Alguns poderiam perguntar: o que eu tenho a ver com Adão? Ora, tudo, porque ele era o nosso representante legal, representante de toda a raça humana. É como se o presidente do Brasil declarasse guerra contra um outro país, e um de nós poderia dizer: não, eu não estou em guerra não, porque eu não concordo com essa guerra. Mas ele é o nosso representante, ele toma decisão no lugar de todos os brasileiros. Então Adão, da mesma forma, tomou uma decisão, e a morte entrou. E a morte física, então, é a primeira das 5 mortes que nós queremos citar. A segunda morte é a morte espiritual. Esta é uma penalidade divina. Todos já nascem mortos espirituais. É a separação do homem de Deus. Em Isaías capítulo 59 diz assim: os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Deus, ele é puro, ele é santo, ele é tão limpo que a todas as visões de Deus diz que os anjos cantam dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor. Em todo momento. O que é isso? É declarar a pureza de Deus. Então Deus, ele não pode se misturar. Não há nada de pecado, não há nada de sujeira nele. E isso nós consideramos quando Jesus, ele sempre dizia: eu e o Pai somos um. Mas no momento em que ele está na cruz do Calvário, instantes antes da sua morte, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele instante, na cruz, o Pai se ausentou do Filho, para que o Filho recebesse sobre si todos os nossos pecados. Então, naquele instante ele recebeu, o Pai se ausentou, porque o Pai é muito puro. Então o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Essa é a chamada o segundo tipo de morte, é a morte espiritual. Todo ser humano, ele tem um espírito, ele vai permanecer eternamente vivo. Não é uma contradição, não é um paradoxo. É só nós olharmos aquela ilustração que eu sempre faço aqui, você já deve ter ouvido, da lâmpada. Quando nós adquirimos uma lâmpada no mercado, numa loja, se tão somente segurarmos aquela lâmpada na mão e mandarmos ela iluminar, ela não ilumina nada, porque ela não está conectada na energia. A fonte de vida é Deus. Se o homem está separado de Deus, ainda que vivo espiritualmente, ele está morto, porque ele não está ligado à fonte de vida, que é o Pai. O terceiro tipo de morte que nós
classificamos é a morte social. O homem foi criado para ter uma vida de comunhão e companheirismo com os seus semelhantes. Depois do pecado, o homem começa a experimentar uma sucessível e interminável guerras e conflitos, sempre transferindo a culpa para os outros. Pode olhar, desde que eles pecaram, logo em seguida já teve a morte de um irmão matando o outro. Quando nós lemos os relatos de Gênesis, nós vamos ver que teve Nimrod e teve tantos outros, pessoas poderosas que vieram para dominar. Então, sempre na tentativa de dominar, os conflitos existentes na humanidade se devem ao pecado. Então, o pecado trouxe a morte social. Ali na hora que Adão e Eva pecaram, no mesmo instante, Deus perguntou para Adão. Adão disse: a culpa é da mulher. Perguntou para a mulher: a culpa é da serpente. Ou seja, o homem sempre transfere a culpa. Essa é a morte social. E é por isso que tem tantas brigas e tantas desavenças e guerras dentro da sociedade. O quarto tipo de morte é a morte existencial. O ser humano foi criado com um completo autodomínio. Tanto que nós olhamos no início da criação, Deus deu ao homem o domínio sobre toda a criação, sobre toda a criação. Então, ele convivia com dinossauros, com animais selvagens, e ele dominava, e ele não tinha um medo, porque ele tinha um domínio completo de tudo e das suas emoções, principalmente. Mas com a entrada do pecado no mundo, entrou também o medo e o pânico. Na hora em que Deus visita o jardim, das primeiras coisas que Adão responde para o Senhor é dizendo: fiquei com medo, estou com medo. E esta é a causa de síndrome de pânico e tantas outras síndromes que existem por aí. A falta do domínio próprio. Então a morte existencial, ela trouxe consigo a fragmentação do ser humano, das emoções do ser humano, e por isso nós vemos pessoas totalmente desestabilizadas emocionalmente falando. Por quê? Por causa de uma consequência do pecado. E o quinto tipo de morte que nós queremos citar é a morte eterna. A morte eterna, ela está reservada, ou é também chamada segunda morte, para aqueles que não se voltam para Cristo como Senhor e Salvador. Em Apocalipse capítulo 20, verso 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, foram lançados no lago de fogo. Então, esses são os 5 tipos de morte que nós queremos classificar. Agora, o texto base dessa mensagem, Jesus disse que é possível vencer a morte. Então, nós queremos refletir mesmo nessa noite como vencer a morte, já que ela trouxe pânico, já que ela trouxe pavor, e hoje muita gente, como eu já citei na introdução, estão apavoradas, com medo da morte, e ela é uma realidade, ela chega a todos. Em toda a Bíblia, somente 2 pessoas não morreram, elas foram arrebatadas para Deus. Se encontra no livro de Gênesis e também no primeiro livro de Reis. Enoque e Elias, somente elas, mas todos precisam passar pela morte. Então, como que nós podemos vencer a morte? Como você pode vencer a morte? Existe um meio de vencer a morte, é dando ouvidos à palavra do Senhor Jesus. Dando ouvidos, atenção à palavra de Jesus. Veja o que ele disse: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida.
quando Jesus diz passou da morte para a vida, Ele está falando da morte espiritual, que é a primeira que é vencida, porque a partir do momento que você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, seus pecados são lavados, e agora o Espírito Santo passa a morar dentro de você, e você tem comunhão novamente com o Senhor. Agora você está ligado à fonte de vida e não está mais morto espiritualmente. O apóstolo Paulo, quando escreveu para os Efésios, a igreja lá em Éfeso, ele disse assim: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Ele lhes deu vida novamente. Veja só, Ele está dizendo para as pessoas que haviam crido, que confessaram Jesus como único e suficiente Salvador e que viviam agora com Jesus uma nova vida. Ele disse: antes realmente vocês estavam mortos, porque vocês estavam nos seus pecados e delitos. Agora Ele lhes deu vida novamente. Usa a expressão vivificou, que é dar vida novamente, porque se conecta à fonte de vida que é Deus. Agora, crer vai muito além de acreditar, e ouvir vai muito além de escutar. Eu vou explicar como que é. Crer é aceitar quem Jesus é e o que Ele diz ser. Constitui um compromisso de deixar o seu chamado para a nossa vida, para mudar a nossa vida, a forma como nós vivemos. Significa deixar que Ele seja Senhor. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo agora, levo-a na fé no Filho de Deus. Veja só, quando você assume um compromisso com o Senhor Jesus, por isso, crer é mais que acreditar, ouvir é mais do que escutar, porque ele envolve um compromisso. Poderíamos simplesmente crer de forma natural e depois deixar de lado no momento que não é mais conveniente. Poderíamos ouvir, como tem o ditado popular, entrar por um ouvido e sair para o outro. Mas quando nós recebemos o Evangelho, quando nós recebemos Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus, então nós entramos num compromisso sério de dizer: Senhor, eu não quero somente a vida eterna, mas a vida que eu vivo a partir de hoje, eu quero viver para o Senhor. É para o Senhor, porque a minha vida até então, antes de ouvir a Tua palavra, antes de receber a Tua palavra, eu vivia segundo os meus próprios pecados, segundo os meus próprios conceitos. Mas a partir de hoje que eu tomo essa decisão, eu quero ter esse compromisso firmado. Então não há como você associar a salvação em viver uma vida afastado da presença de Deus, sem que seja através dos princípios estabelecidos na palavra. Crer é a obra que Deus quer de nós. Veja o que Jesus disse em João 6,29: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Eles estavam perguntando qual a obra. No versículo anterior diz: que obra faremos para sermos salvos? E Jesus disse: a obra de Deus que você deve fazer é essa, crer naquele que me enviou. Já que a salvação é graça, é um presente que nós não merecemos. Está descrito lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a única obra que nós precisamos fazer é crer e viver com o Senhor Jesus Cristo. Ao crer na palavra de Deus, a pessoa escapa do juízo, o ser humano escapa do juízo. Por isso é possível vencer a morte. Veja o que Jesus disse: não entra em juízo. O juízo final é a segunda morte, é o afastamento definitivo da presença de Deus. Vamos ler o texto completo
de Apocalipse que eu citei um dos versículos antes. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito neles. Veja só, foram julgados segundo as suas obras. Agora há pouco eu falei que a obra que o ser humano faz para ser salvo é crer em Jesus, porque o sacrifício foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Sequência do texto: e o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Veja só, o texto diz que aqueles que não creram, que não foram encontrados no livro da vida, eles foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Nós falamos agora há pouco da morte eterna. Agora, como que nós escapamos do juízo final? Através do sacrifício de Jesus. Veja o que ele disse: e lhes dei autoridade, foi o Pai que disse, e lhe dei autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Veja só, se Jesus vai julgar, e ele vai, todos aqueles que não foram achados escritos seu nome no livro da vida, ele tem poder de julgar, e quem julga, ele pode condenar e ele pode absolver também. Então a única maneira de ser absolvido do juízo final, para nem chegar no juízo final, é crendo na obra redentora do Senhor Jesus. Hoje é o dia de fazer um compromisso sério com Jesus. Você que já tem ouvido essa palavra e talvez até já repetiu uma oração de confissão, mas você ainda não se comprometeu firmemente, deixando que Ele seja seu Senhor, porque além de Salvador, Ele quer ser o Senhor, o dono da sua vida. Ora, se Ele é o dono, Ele manda, e nós devemos obedecê-lo. Então hoje é o dia de você fazer esse compromisso sério. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Todos nós, quando baixamos um aplicativo, algum programa, vem uma frase que a maioria de nós mente, né? Li e concordo, né? Alguma coisa desse sentido. Mas outros diz que ao aceitar, você concorda com os termos e condições. Não é isso que diz sempre na faixinha lá de rodapé? Pois bem, ao crer e se arrepender, você concorda com os termos e condições de viver uma vida para Deus. É o que a Bíblia também chama de novo nascimento. Então, se você quer fazer este compromisso com o Senhor, feche os seus olhos, aqui na sua casa, aonde você estiver. É a única maneira de vencermos a morte. Não há como dizer que Jesus é seu Senhor se Ele não governa a sua vida, se você vive segundo a sua vontade própria. Devemos viver a boa, perfeita e agradável vontade, e essa está revelada na Bíblia. Feche seus olhos, diga assim: Senhor Deus, neste momento eu ouvi a tua palavra e eu quero vencer a morte. A partir de agora
porque a primeira morte que eu vou vencer é a morte espiritual. Eu confesso o teu Filho Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero esse compromisso profundo com o Senhor. Reina na minha vida, ajude-me nas minhas emoções, ajude-me a ter equilíbrio e viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu não quero entrar no juízo final. Eu também não quero que aconteça comigo como foi lido na tua palavra: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu quero fazer a tua vontade na minha vida. Me ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. O compromisso é esse, um compromisso firmado com o Senhor Jesus. É isso que Ele quer da sua vida. Ele quer governar a partir da sua vida, Ele quer governar a sua casa. E eu quero dizer que quando nós morremos para nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós descobrimos a realidade da vida. A Bíblia nos diz que a realidade está em Cristo. Ora, se a realidade está em Cristo, significa que